paz do Senhor, gente. Começando mais um vídeo, tá? Repara, hoje tá mudado, não? Porque você sabe, né? Eu recebo muitas visitas em casa, né? Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje. Hoje eu tô diferente, né? Porque eu recebo muita gente em casa, né? Bagunça, essas coisas. Então, gente, eu vou ler hoje uma palavrinha aqui pra vocês. Vou meditar aqui na palavra do Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje. Mas a vida foi tão curta pra poder. Hoje eu tô diferente, eu não sei, mas eu tô. Voltei, me olhei. Bora ler o São Mateus. Vou arrancar Mateus 12, 46. Bora ler? na rocha me lançar. Em meio à dor te louvo. Como vai? Então, vamos ver o que diz aqui na palavra de São Mateus. Versículo 46, capítulo 12. E falando ele ainda, está escrito aqui, falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus aqui na sua palavra nos diz que eles tinham mãe, né? Nessa palavra nos mostra que ele tem mãe, que ele tem irmãos, tem parentes, igual nós, né? Normal. Só tem uma coisa, né, gente? Que aqui neste versículo ele menciona uma grande parábola, né? Que relata ao público que lhe ouve a palavra de Deus. O público são aquelas palavras que lhe ouvia naquela época, né? Aquela multidão de gente ali, né? Que sentava aos pés de Jesus e de seus discípulos para ouvir a sua palavra. Considerando estes versículos, né? Ele ainda falando da multidão que estava lá fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, né, com ele, né, o próprio Jesus. Mas, como a multidão estava muito grande, né, como ele era um homem digno, santo, que veio do céu para o testificar, né, do povo terreno, né, terrestre, que é nós, né, ser humano, ali ele dizia, né, da grande multidão, seus discípulos dizia, e toda a multidão é testemunha. Um dos discípulos dizia: teus irmãos e tua mãe estão lá fora e quer falar contigo. E ele ignorava, né? Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe, quem é meu irmão. Isto ignorando, né, a notícia que o discípulo havia dito, havia trazido a ele, né? Ele já disse isso, já, né, exclamando, dizendo: quem é minha mãe, quem é meu irmão? Porque ele ali estava, né, fazendo a parte divina, né, a pregação divina, né, que fazia parte da sua vida, né, pessoal, aqui na terra, que era o seu viver e o cumprir bíblico, né? Ele tinha que cumprir fazendo todas as escrituras, cumprir. Então, ele respondeu, né, para o discípulo dizendo: quem é minha mãe e quem é meu irmão? Né? Mas dando mal resposta, ignorando os seus irmãos, e a sua mãe e as suas irmãs.
ignorando eles, porque ele estava ali não buscando a sua mãe e seus irmãos, porque ele já sabia que sua mãe e os seus irmãos já estavam com ele, né? Já estava com ele, era novos convertidos, já era convertido, né? A palavra de Deus desde antes do seu nascimento. Então ele não se preocupava com sua mãe, nem com seus irmãos, nem com suas irmãs. Ele se preocupava com a multidão de pessoas que o seguia e que o buscava a palavra de Deus, que lhe ouvia, né? Sentados, ou em pé, ou na beira do rio, né? Ou nas montanhas, ou nas sinagogas. Mas aquela grande multidão ouvia, né, a sua palavra. Então ele ignorou, porque ele já tinha certeza que sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs, né, já era de Deus. E ele estava preocupado era só com a multidão, né, que ainda não tinha o arrependimento aqui no coração deles, né? Eles não tinham o arrependimento. Então Jesus se preocupava com a multidão. Aí disse, estendendo a sua mão, né, para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Jesus mostrou seus discípulos, aquela grande multidão que estava ali à sua frente, e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Ele disse isso porque ele buscava naquele povo ali, naquele povoado, aquele pessoal, aquela aglomeração de pessoas, né? Ele buscava ali trazer arrependimento na vida de cada um. Ele queria trazer o arrependimento na vida de cada um ser humano no meio daquela grande multidão. Então, essa era a preocupação de Jesus, quando ele lhe deu a resposta para os seus discípulos, né, estendendo ali a mão. Ele disse para os seus discípulos, mostrou a grande multidão que estava à sua frente, ouvindo a sua palavra, né? E disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos, né? Porque ele se preocupava com aquela grande multidão, ele queria trazer arrependimento para aquele povo, ele queria trazer boas novas para aquele povo, ele queria trazer salvação para aquele povo, ele queria trazer vida eterna para aquele povo, queria trazer o arrependimento para aquele povo, né, naquela época. Então, Jesus foi disso, né, para os seus discípulos, né, que tinham levado a mensagem a ele. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, e minhas irmãs. Já no versículo 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando ele deu essa resposta, exclamando para o discípulo: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ele dizia da grande multidão, porque a verdadeira mãe, o verdadeiro irmão e a verdadeira irmã já estava com Cristo na sua palavra, no seu arrependimento. E aí ele queria trazer o arrependimento para esse povo aqui que o seguia, né? Porque qualquer que fizer a vontade do Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ele queria, Jesus estava dizendo que aquela multidão que estava fazendo querer, que ele queria, aquela multidão estava fazendo o que ele queria ver, a grande multidão ouvindo a sua palavra. E ali ele estava, né, no meio daquela multidão, pregando a salvação, as boas novas, né, para aquele povo, né, e o povo ouvia as boas novas, a sua mensagem, né, de boas-vindas da palavra de Deus e de boas novas, né, da palavra de Deus para o reino do céu. E aí Jesus foi e disse que quem fizesse como aquele povo, quem fizesse igual aquele povo, né, e que fizer a vontade do Pai, né, era o seu irmão e era a sua mãe e seu irmão. Ele disse que quem fizer a sua vontade é que é o seu pai, a sua mãe e seu irmão. Porque ele não veio para salvar o que já está são, mas ele veio para salvar o que estão perdidos. Por isso que ele ignorou a sua mãe, a sua irmã e o seu irmão. Porque ele queria salvar aquela multidão, porque ele já sabia que a sua mãe, ele sabia que sua mãe, seus irmãos
e a sua irmã já estavam salvos em Cristo. Já estavam salvos com Deus, né? Na sua vida e no seu caminhado dia a dia, até chegar ao céu. E aí a preocupação dele era salvar esse povo aqui também, né? Queria que o povo ouvisse a sua palavra, né? Buscasse o arrependimento, buscasse o batismo, buscasse o dom de cura, o dom de visão, discernimento, e seguir os seus caminhos passo a passo no dia a dia. Não só enquanto ele estivesse vivo aqui na terra, né? Mas também após a sua morte. Ele queria que o povo seguisse ele, né? E ouvisse a sua palavra, né? Aquele povo estava fazendo e ouvindo a sua palavra como se fosse a sua mãe, seus irmãos e seus irmãos. Porque era o desejo dele, que toda a multidão fosse como a sua mãe, como seus irmãos, na presença de Deus, né? Por isso que ele repudiou, né? Ignorou a boa nova que o discípulo trouxe a ele. Sua mãe e seus irmãos estão aqui, quer te ver, quer te falar contigo, quer trazer boas novas para ti. E Jesus já viu, não, eu já sei minha mãe, meu irmão, e minha irmã já é salva em Deus, já é salva em Cristo. Eu sou filho de Deus, elas já estão salvas. Eu sei que minha mãe já está salva. Então, ele ignorou. Fez uma pergunta exclamando: quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é meu irmão, quem é minha irmã, né? E depois jogou lá na frente, né? A mesma exclamação dizendo: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, né? A vontade do Pai, do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele queria, né, a salvação desse povo que eu seguia, a grande multidão. E aí, os discípulos se aquietaram. Quando ouviu a voz do mestre, eles se aquietaram, né? Ah, bem, o mestre disse, tá certo, né? Concordou e voltou para o meio da multidão e foi ouvir também a palavra de Deus, né? Que Jesus trazia. Eles foram ouvir as boas novas de Jesus no meio da multidão, né? E aí, os discípulos, né? Continuaram a seguir Jesus, né? Aqui enquanto ele estava vivo, e sua mãe e seus irmãos também, porque em momento algum, até onde eu já li aqui, Maria e seus irmãos, né? Maria e seus filhos, né? Que são os irmãos de Jesus. E nesse momento que eu li aqui, eu não encontrei até agora assim alguma palavra que dissesse que Maria reclamou, que Maria murmurou, que os seus irmãos murmurou, que tomaram ódio, que isso, que aquilo. Não. Eles, porém, continuaram a sua carreira brilhante na presença do Senhor, seguindo os passos de Jesus, né, e buscando boas novas. Mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram firmes na presença de Deus. Até onde eu li, que eu entendi a palavra de Deus, né, que onde Jesus chegava, eles se assentavam para ouvir a mensagem de Jesus, né, para ouvir as boas novas. Muitos ficavam de pé, né? Outros ficavam, né, sentados no chão, né? E em pedras também, sentavam em pedras, né, para ouvir a sua palavra. Sentavam no barco, na areia, né? Aquela grande multidão se aglomerava para ouvir a palavra de Deus. Então, em momento nenhum, Maria e seus irmãos e sua irmã, né? Porque Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus, depois do seu nascimento, Jesus teve mais, né, 3 irmãos. Foi Pedro, Tiago e mais uma irmã que a Bíblia, eu ainda não achei o nome dela. Mas tinha uma irmã no meio. E tem ainda, né? Jesus teve mais irmãos. Então Jesus não era sozinho, não era filho único. Ele foi o filho único primogênito de Deus. Mas de Maria, ele não foi o único. Maria teve mais filhos, né? Casou com José e teve mais filhos. Mas em momento algum ela murmurou, em momento algum ela baixou a cabeça, nem se envergonhou, porque o filho, ela sabia, ela conhecia o filho dela. Ela sabia e conhecia que seguia um homem verdadeiramente fiel, e ela sabia que era filho de Deus, porque o anjo já havia revelado para ela. Então, é essa, gente, a palavra de Deus hoje, que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês gostou. Gente, quando vocês assistiram um vídeo meu, gente, deixa um coraçãozinho bem vermelhinho assim pra mim, ó. Vermelhinho, um coraçãozinho bem vermelhinho pra mim.
né? Aí se você gostar mesmo, vem mesmo, você comenta, compartilha aí pra vocês me ajudarem a me fortalecer no meu canal. Porque eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. Assim, né? Assim, igual eu tô agora. Pregar a palavra de Deus. Quem sabe um dia eu posso pregar no meio da